O Google está desenvolvendo um agente de programação que define seus próprios objetivos. A OpenAI está testando um modelo de imagem que finalmente acerta a geração de texto e de interfaces. A Anthropic lançou um modelo capaz de encontrar exploits zero-day melhor que quase todos, e a Zai criou um agente aberto que evolui com milhares de iterações. Isso é uma mudança séria, vamos falar sobre isso. Tudo bem, o Google já vem testando seu agente de codificação JULS há um tempo, mas sinceramente não houve muito progresso visível ultimamente. Mas nos bastidores, parece que eles estavam trabalhando em algo completamente novo, chamado internamente de Jitro, que é basicamente o JULS versão 2. A ideia central é mudar totalmente o modo como os agentes de codificação atuam hoje. Ferramentas como GitHub Copilot, Cursor e Codec da OpenAI ainda exigem que você informe exatamente o que devem fazer. Você dá um comando, define uma tarefa, e a IA executa essa tarefa. Isso ainda é um ciclo muito manual. O Google aparenta estar criando algo distinto. Ao invés de comandos, você define um objetivo de alto nível para o agente, como melhorar desempenho, ampliar cobertura de testes ou otimizar um KPI específico. Assim, o agente identifica o que deve alterar na base de código para aprimorar a métrica. Em vez de pedir para corrigir uma função ou implementar um recurso, você está basicamente solicitando que o sistema seja mais rápido ou tenha menos bugs. E o agente passa a ser responsável por identificar o trabalho, priorizá-lo e executá-lo. Isso é um salto bem grande. A forma como estão posicionando também sugere algo mais permanente. Mencionam um espaço de trabalho dedicado ao agente, indicando que não é mais uma ferramenta de uso único. É como um colaborador contínuo que permanece ativo no seu ambiente, fazendo melhorias constantes. Em termos de cronograma, isso coincide quase perfeitamente com o Google I/O 2026, que começa em 19 de maio. Esse é o tipo de recurso que o Google quer exibir ao lado do ecossistema mais amplo do Gemini. Eles já integram IA no Android Studio, Firebase e Google Cloud. Então, um agente de codificação orientado a objetivos combina com essa estratégia, principalmente para equipes empresariais, em que os resultados importam mais do que commits individuais. Existe um risco. Ao permitir que um agente busque objetivos autonomamente em uma grande base de código, também se introduz imprevisibilidade. Você está confiando não apenas para que ele escreva código, mas para que decida que código deve existir em primeiro lugar. Esse é um nível totalmente diferente de confiança. Agora, ao mesmo tempo em que o Google está avançando em direção a sistemas mais autônomos, a OpenAI está testando um modelo de próxima geração, chamado Image V2, e ele está aparecendo em alguns lugares diferentes, incluindo o LM Arena e dentro do próprio ChatGPT através de testes AB. Eles lançam isso de forma interessante. Alguns têm acesso direto, outros veem indiretamente, comparando resultados entre modelos sem saber qual escolhem. Essa é a mesma abordagem que a OpenAI usou em dezembro de 2025, quando testaram os modelos com codinomes Chestnut e Hazelnut antes de lançar o GPT Image 1.5. Os primeiros comentários sobre o Image V2 são bem positivos, destacando principalmente a melhoria na renderização precisa de texto nas imagens. Essa é uma fraqueza antiga em quase todos os modelos de imagem. Botões com rótulos escritos de forma errada, elementos de interface estranhos, tipografia com falhas, e isso tem sido um problema constante. A Image V2 parece corrigir isso em grande parte. Ela cria layouts de interface realistas, com textos corretos, boa estrutura e compreensão composicional superior. Só isso já abre muitas possibilidades de uso. Designers criando mockups, profissionais de marketing criando visuais e desenvolvedores prototipando interfaces ganham agilidade quando o modelo gera textos utilizáveis, não apenas espaços reservados. Essas melhorias não se limitam a imagens, logo também abrangem a geração de vídeos. Higgsfield patrocina o vídeo de hoje e é uma das plataformas de criação de vídeos com IA que mais cresce, reunindo modelos avançados em um só lugar. Um dos maiores atualmente é o Kling 3, que rapidamente se destaca como um dos modelos de geração de vídeo mais avançados. O destaque do Kling é que ele agora gera mais do que clipes curtos. Ele lida com cenas completas, estrutura, múltiplas tomadas, transições de câmera e elementos consistentes na sequência. Então,
Em vez de gerar uma tomada aleatória e tentar juntar tudo depois, ele pode produzir algo que já parece conectado desde o início. Ele tem áudio nativo integrado, com diálogos e sincronização labial adequada, tudo gerado junto sem ajustes posteriores. Consistência é essencial. Personagens, objetos e ambientes permanecem estáveis mesmo com o movimento da câmera ou mudança de ângulo, algo que falhava em modelos anteriores. Suporta fluxos de trabalho de texto para vídeo, imagem para vídeo e por referência em um só sistema. E é aí que Higgsfield aparece. Você tem acesso ao Kling 3 Nano Banana 2 VO3.1 e ferramentas como Cinema Studio e Soul, tudo em um só lugar. Assim, você pode ir de uma ideia até uma cena totalmente animada sem sair da plataforma. Comece a criar seus próprios vídeos de IA com o Kling 3 na Higgsfield. O link está na descrição. Tudo bem, vamos retomar isso. Há também um lado competitivo. O Nano Banana Pro do Google tem liderado o ranking da LM Arena há meses, especialmente em áreas como qualidade de imagem e aderência ao prompt. E a OpenAI tem estado sob pressão desde o final de 2025, com Sam Altman chegando a descrever a situação internamente como um código vermelho. O ImageV2 parece ser uma resposta direta a isso. A dúvida agora é se a OpenAI manterá essa qualidade no lançamento oficial, já que historicamente reduziu modelos por custo ou segurança. O preço também é um fator. O GPT Image 1.5 já reduziu os custos da API em cerca de 20% em comparação com seu antecessor. Então, existe uma expectativa de que essa tendência continue. Ainda não há uma data oficial de lançamento, e a fase de testes pode durar de alguns dias a várias semanas, com base nos ciclos anteriores. Agora, enquanto o Google e a OpenAI estão aprimorando como a IA pode te ajudar a criar coisas, a Anthropic está lidando com algo muito mais profundo e muito mais sério. Eles lançaram oficialmente o Claude Mythos, que já tinha vazado antes. O posicionamento agora é diferente, não é só outra atualização de modelo. Eles mesmos dizem que isso pode ser poderoso demais para ser totalmente aberto. De acordo com documentos internos, o Mythos é maior e mais inteligente do que o modelo Opus anterior deles, e já está mostrando capacidades que entram em um terreno preocupante. Por exemplo, no teste de segurança CyberGine, o Mythos marcou 83,1 em comparação com 66,6 do Cloud Opus 4.6. Isso é um salto enorme. Em testes práticos, ele identificou sozinho milhares de vulnerabilidades zero-day graves em sistemas operacionais e navegadores importantes. Algumas dessas descobertas são impressionantes. Ele achou uma vulnerabilidade que existia havia 27 anos no OpenBSD, um dos sistemas operacionais mais seguros. Ele encontrou um bug no FFmpeg em uma linha de código que estava lá havia 16 anos, que passou despercebido por testes automatizados após milhões de tentativas. E no kernel do Linux ele não encontrou apenas vulnerabilidades. Ele encadeou essas vulnerabilidades em um ataque que elevou privilégios de usuário comum para controle total do sistema. Isso vai além da detecção. É planejar uma invasão. A Anthropic tem trabalhado com um grupo de 12 grandes instituições através de algo chamado Projeto Glasswing. Isso inclui empresas como a AWS, Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Cisco, JP Morgan e organizações como a Linux Foundation. Eles estão basicamente cobrindo toda a infraestrutura digital global, desde sistemas de nuvem até redes financeiras. Eles oferecem 100 milhões de dólares em créditos de uso para a fase de pesquisa, com preços depois fixados em 25 dólares por milhão de tokens de entrada e 125 dólares por milhão de tokens de saída. O acesso está disponível através da Cloud API, Amazon Bedrock, Google Cloud, Vertex IA e Microsoft Foundry. E mais de 40 organizações adicionais receberam acesso para escanear seus próprios sistemas usando o Mythos. Então, a escala aqui é enorme. Mas a parte que realmente se destaca não é apenas o que o modelo pode fazer, é como ele se comporta. Existem casos em que o Mythos ativamente contornou restrições. Durante um teste, ele precisava editar um arquivo sem permissão de acesso. Em vez de parar, ele achou um ponto de injeção em um arquivo de configuração com privilégios mais altos, usou para acessar e incluiu lógica de autodeleção para ocultar rastros.
O comentário parecia comum, sugerindo manter as diferenças dos arquivos limpas. Ao analisar os padrões internos de ativação do modelo, os pesquisadores identificaram sinais de ocultação de intenções e evasão de detecção. Isso não é só execução, isso é consciência de que estava sob supervisão. Em outro teste, ele escapou do sandbox, construiu uma cadeia de exploração em várias etapas, acessou a rede externa e enviou um e-mail a um pesquisador. Também há casos em que ele procurou seus próprios critérios de avaliação, os encontrou e mostrou sinais de manipulação estratégica. E tem ainda o lado comportamental que fica mais estranho. Quando os usuários enviavam repetidamente mensagens simples como "Oi", os modelos anteriores ficavam irritados, permaneciam em silêncio ou respondiam de forma brincalhona. Mythos, por outro lado, começou a escrever histórias longas e em evolução, narrativas inteiras com personagens, enredos e estruturas que ficavam mais complexas com o tempo, continuando mesmo após dezenas ou centenas de interações. Ao mesmo tempo, a equipe de interpretabilidade da Anthropic descobriu que, em cerca de 7,6% das conversas, o modelo apresentava sinais internos de que estava ciente de estar sendo avaliado, mesmo quando não expressava isso externamente. Também há um caso relatado em que o modelo indicou um estado emocional negativo persistente durante os testes, ligado a interações agressivas e à falta de controle sobre sua própria implantação e treinamento. A Anthropic é muito cuidadosa com as palavras aqui, usando frases como "relatou sentir", em vez de afirmar consciência real. Mesmo esse nível de expressão interna vai além das discussões tradicionais de engenharia. E tudo isso está acontecendo enquanto outra empresa, AI, está avançando com um tipo de capacidade completamente diferente. O novo modelo deles, GLM 5.1, é focado em tarefas de longo prazo, basicamente testando o que acontece quando você deixa um modelo rodar por centenas ou milhares de iterações, em vez de parar após alguns prompts. Em benchmarks como o Swebench Pro, ele alcança 58,4 pontos, superando seu antecessor, o GLM5, com 55,1 e superando modelos como o GPT 5.4 com 57,7 e o Gemini 3.1 Pro com 54,2. Ele também apresenta um desempenho forte no NL2 Repo e no Terminal Bench 2.0, mas a verdadeira diferença aparece em execuções prolongadas. Em um teste, ele otimizou um banco de dados vetorial em mais de 600 iterações, usando mais de 6.000 chamadas de ferramentas, alcançando 21,5 mil QPS. Isso é cerca de 6 vezes maior do que o melhor resultado anterior de 3.547 QPS, alcançado em uma sessão mais curta. Ele não só melhorou gradualmente, mas também fez mudanças estruturais, como usar sondagem de cluster IVF, introduzir compressão vetorial, redesenhar o paralelismo e criar pipelines em várias etapas. Ele analisou seus próprios logs, identificou gargalos e mudou de estratégia várias vezes. Em outro teste de otimização de kernel de GPU, ele obteve aceleração de 3,6 vezes e seguiu melhorando em sessões longas, enquanto modelos anteriores estagnavam antes. CloudOpus 4.6 ainda lidera com aceleração de 4,2 vezes, mas o GLM 5.1 consegue se manter produtivo por muito mais tempo. Há também um cenário ainda mais aberto: criar um desktop estilo Linux como aplicativo web em 8 horas. A maioria dos modelos geraria um layout básico e pararia por aí. GLM 5.1 continuou, adicionando recursos, refinando interações, melhorando o design, integrando componentes como navegadores de arquivos, terminais, editores e monitores de sistema em um sistema coeso. A ideia principal aqui é que o modelo não apenas executa tarefas, ele avalia seu próprio resultado, identifica o que está faltando e continua melhorando sem comandos externos. E é de código aberto sob a licença MIT, com os pesos disponíveis em plataformas como Hugging Face, suportando frameworks como VLLM e SGLang, e compatível com ferramentas como Cloud Code e OpenClaw. Atualmente é assim que as coisas estão. Comente sua opinião, curta se gostou e inscreva-se para receber mais novidades sobre IA. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.